Uma vida em equilíbrio, sintonia, bem-estar e propósito. A vida pode ser mais, com Andréia Luz. Olá, ouvintes! Estamos aqui para mais um episódio do podcast A Vida Pode Ser Mais. Como eu já tenho falado ao longo dos episódios, este podcast é para quem quer evoluir, para quem quer sair do lugar. A evolução é contínua. O que eu sempre falo, né? Enquanto a gente estiver respirando, é possível que a gente melhore a nossa vida, é possível que a gente melhore como ser humano, então a evolução é permanente. E para você que não me conhece, eu sou Andréia Luz, eu sou coach e eu trabalho ajudando as pessoas a terem uma vida com mais equilíbrio. O que eu faço? Eu ajudo a você sair do piloto automático da vida e ter uma vida aí com mais propósito e, claro, né, mais realizações e conexões. Vamos aí ao nosso tema e eu quero saber como foi a semana de vocês. Como foi essa última semana, né, ou esses últimos dias. O que eu posso dizer, muito caos aí, muitas notícias sobre o coronavírus, muitas notícias econômicas, políticas, e tá todo mundo meio preocupado. Mas independente se você trabalha diretamente com investimentos ou gosta da área de econômica, você deve ter ouvido falar muitas vezes de um termo chamado circuit break. Certamente você ouviu porque passou diversas vezes em diversos jornais e praticamente em todas as mídias falando sobre um termo circuit break. Por que esse termo foi muito utilizado? Porque ele é um mecanismo utilizado pela Bolsa de Valores e historicamente ele foi usado aí de 4 a 5 vezes num espaço grande, né, de anos. E nesses últimos dias ele foi acionado aí diversas vezes, batendo todos os recordes, inclusive 2 vezes no mesmo dia, um fator realmente histórico. O que é esse circuit break? Para você entender. Quando as bolsas estão em caos, ou seja, quando ela está em queda muito brusca, o que seria uma queda aceitável? É que cada dia ela caísse um pouquinho, ou que se você olhasse o gráfico ele fosse em forma de escada, né? Ou seja, tem uma queda, aí um descanso, uma queda, um descanso, uma queda, um descanso, e não da maneira que tem acontecido a cada notícia, né? Cada pronunciamento aí político sobre o coronavírus. O que acontece? São quedas muito bruscas. Quando você olha o gráfico, é uma linha reta, uma ladeira abaixo. E o que a Bolsa de Valores, quando ela vê que está esse caos indo ladeira abaixo, é porque algo estranho está acontecendo. As pessoas não estão raciocinando muito bem, né? Ou por medo, ou por euforia, ou por ir pelo efeito manada. O que é o efeito manada? Vamos supor, você está na rua, você está andando. De repente você vê uma multidão do lado contrário de você correndo, né, para o lado oposto. O que você vai fazer? Você nem sabe o que está acontecendo, mas você fala assim, eu que não vou ficar aqui esperando para ver o que vai acontecer, eu vou correr também. Então é mais ou menos o que pode acontecer nesses casos de bolsa de valores, né? Então as pessoas ficam com medo, não sabem o que fazer, seguem as outras pessoas. Então, ou seja, se está todo mundo vendendo e saindo das ações, eu vou sair também. Aí vem as notícias que as empresas vão quebrar, enfim, vira um caos, né? Assim como está acontecendo em todos os países por conta do coronavírus. Por que a Bolsa usa, né, esse mecanismo, vamos dizer, de circuit break? Então ela vê que está tudo esse caos, as bolsas, né, a valorização das ações indo lá embaixo, queda abaixo, e aí o que ela faz? É como se ela estivesse apertando um botão, acionando o botão vermelho e fala, para tudo, vamos parar tudo. E aí, por meia hora, ninguém vende, ninguém compra, ninguém negocia nada. É uma pausa para as pessoas se conscientizarem, uma pausa para as pessoas respirarem,
uma pausa para acalmar os ânimos, tomar um café, você sair do piloto automático. Qual é a ideia, né, desse mecanismo? É que depois de meia hora, os investidores, aí no caso, voltem de forma mais consciente e tenha as negociações de forma mais assertiva. Talvez não evite uma queda, né? Mas que ela não seja ladeira abaixo, ela seja de forma progressiva, que é um indicador que vai dizer que as pessoas estão tomando as ações de forma consciente e não de forma de pânico. Mas estou aqui não para falar de economia, porque nem sou especialista sobre isso. O que eu quero pegar desse exemplo da Bolsa de Valores é transferir para a nossa vida. Você já teve algum circuit break na sua vida? Você já teve que apertar o botão vermelho falando para tudo em algum momento da sua vida? O que eu posso dizer é que todo mundo já teve um circuit break ou vai ter um circuit break na vida, né? Se você não tem essas paradas, você vai ter duas saídas. Ou você vai surtar em algum momento da sua vida, ou você vai levar uma vida totalmente sem sentido. Como se seu corpo tivesse presente aqui na Terra, você fazendo as ações do dia a dia, mas a sua alma estivesse vagando por aí. Isso sim é uma vida sem sentido. Essa parada, né, esse circuit break, esse acionar do botão vermelho, podem acontecer de duas formas. Ela pode acontecer no amor, que é quando você realmente está consciente dos seus atos, vê que está tudo fora de controle, você não está consciente, está tudo de forma automática, você não está conseguindo refletir. E isso pode acontecer quando as coisas estão muito ruins, como a Bolsa de Valor, ladeira abaixo. E isso pode acontecer quando estão acontecendo muitas coisas boas ao mesmo tempo, que talvez você não vai saber lidar. Então, o que é um circuit break no amor? É quando você mesmo toma essa consciência e faz a parada. Vamos acionar o botão e, ok, vamos fazer a parada. E essa é a maneira mais legal de acontecer o circuit break. Só que o ser humano, né, como diz a frase, né, ele aprende ou no amor ou na dor. Geralmente nós não aprendemos no amor. Então é o circuit break que acontece na dor. O que é um circuit break que acontece na dor? É quando você está nessa euforia toda, não está consciente e aí tem uma parada obrigatória. O que é uma parada obrigatória? É uma doença que acontece ou com você ou com alguém muito próximo. É um acidente, é um trauma que acontece ou por algo que aconteceu com você ou alguém muito próximo, uma morte, né, de alguém muito próximo. É aquele momento que a vida fala assim para você, para. E aí talvez você tenha que aprender a fazer as coisas de forma diferente. Esse é o circuit break, né? É a parada do circuito obrigatória. É como se a vida realmente estivesse falando assim, opa, peraí, tá rápido demais. Antes de dar o surto, antes de criar o pânico, dar curto-circuito, vamos apertar o botão. E aí, já teve um circuit break na sua vida? Sim ou não? Eu já tive, com certeza. Não é porque eu sou coach que eu não tenho problemas e vivo a melhor vida do mundo. Sou ser humano igual a você, igual a todo mundo. Só que hoje eu tenho um mecanismo que consegue me levantar, me recuperar de maneira mais fácil, né? E o que é essa parada, né? Esse circuit break que eu estou falando? A gente precisa tomar cuidado, né? Porque às vezes a gente confunde a nossa parada com um assistir de filme, um livro, um passeio. Isso também pode ser um momento de parada, mas a gente tem que tomar cuidado se nesses momentos de lazer e de bem-estar, que também são importantes, eu não estou absorvendo, eu não estou mantendo o meu cérebro ali
com força total, se eu não estou mantendo o meu cérebro absorvendo mais informações que vão me trazer mais ansiedade, mais preocupação. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Essa arte de parar é o momento que você esvazia. Você não está em conexão com o mundo ou em conexão com as demais pessoas. Você está em conexão com você mesmo. O que é esse momento de parada? É o momento que você respira fundo, é o momento que você para e só observa, vamos dizer, a natureza, o seu espaço, a sua vida. É a famosa meditação, né? Que todo mundo fala, né? Todo mundo fala, pouca gente pratica, né? Cada vez está ficando mais famosa porque ela é realmente funcional, é a meditação. Só que diferente do que a gente imagina, a meditação não é aquela meditação de meia hora, de 1 hora, de várias horas de dia. Claro, tem essas meditações espirituais, né, que são feitas, mas você não precisa ser dessa forma, basta você parar 5, 10 minutinhos aí no dia e respirar, esvaziando a sua mente de forma vagarosamente. A cada respirada, cada vez mais profunda, você vai deixando os seus pensamentos no ar, né? E vai esvaziando, esvaziando, esvaziando. Se não esvaziar os pensamentos, que esvaziem pelo menos os sentimentos, né? Os sentimentos de pânico, de irritação, de ansiedade, de problemas. E muitas vezes, diante do caos, o que a gente precisa fazer é exatamente o que a Bolsa de Valores fez, né? Acionar ali o botão Circuit Break e respirar. Parar por 5 minutos. É como se você, com certeza já aconteceu com você. Você vai procurar alguma coisa e na euforia você olha tudo ao seu redor e abre gaveta e tira as coisas do lugar e não acha aquilo que você queria encontrar no momento de euforia. E aí o que você faz? Você desencana daquilo e fala, deixa eu ir pra lá. Daqui a pouco você volta de forma tranquila e o negócio estava na sua frente e você não conseguiu visualizar. Né? É a frase que a gente fala assim, nossa, se fosse uma cobra, teria te picado. É exatamente esse momento de parada, esse momento de meditação faz com a gente. Às vezes nós estamos num caos, a solução está diante dos nossos olhos, só que a gente não consegue enxergar. E aí, né, as pessoas que são mais ativas, são mais caxias, vão falar assim, não, mas esse momento de parada é fuga, imagina, eu vou esvaziar meu pensamento, eu não vou lidar com os problemas de frente. Não, pelo contrário, esse momento de parada não é um momento de fuga. É o contrário, é o momento onde você entra na sua vida cada vez mais profundamente e de maneira mais consciente. Então é muito ao contrário da fuga, né? É viver a vida de maneira mais consciente. É como se você pulasse na piscina e você tivesse que encostar o seu pé ali no chão, né, para você voltar a subir de maneira rápida, né? É aquele tomar fôlego, né? Aquele tomar impulso, né? Então é como se fosse uma bola, como a bola quica, ela bate no chão e sobe. Né? Então é esse momento que significa a parada, é tomar fôlego, é para você descansar, organizar as suas ideias, acalmar seu coração e viver a forma de mais tranquila. Por que eu reforço isso? Porque quando a gente olha os equipamentos eletrônicos, né? E, por exemplo, o meu mixer, né, que é aquele copinho, tipo um liquidificador, mas é no copo, né, mixer. Tá lá escrito, né, não pressionar por mais de 1 minuto. Tá escrito no manual e tá escrito no próprio aparelho. Ou seja, se eu deixar o mixer ligado por mais de 1 minuto,
eu tenho que ter a consciência que aquele mixer vai queimar, vai pifar, né? Agora veja bem, se até os equipamentos eletrônicos precisam dessa pausa, por que nós não podemos fazer a nossa pausa? Já que o nosso corpo é a máquina mais espetacular que existe, né, na história, o corpo humano. Tudo funciona de maneira muito inteligente e muito funcional. Então, se um liquidificador, um mixer, na verdade, precisa fazer essa pausa, não pode trabalhar de maneira contínua mais que 1 minuto, porque senão pifa, por que o ser humano não pode fazer essa pausa? Se não fizer essa pausa, em algum momento vai pifar, né? Então, é isso que serve a meditação, serve esse momento de parada. E eu recomendo aqui um livro muito bacana, que é A Essencial Arte de Parar. É um livrinho bem fininho, acho que ele tem umas 80, não chega a 100 páginas. Você consegue ler de maneira tranquila e pode te ajudar. Um carro, por exemplo, também, se você não faz as revisões em um carro, né, o que acontece se você não faz as revisões preventivas de um carro? Em algum momento as peças vão pifar, seu carro vai pifar, e quanto mais você foi negligente com as revisões, né, e com a mecânica do seu carro, mais vai ser o baque, né? Maior vai ser o problema do seu carro, que seria de repente uma pecinha que você fosse trocar, de repente funde o motor. Então, a nossa vida também, você não pode negligenciar a sua vida. Você precisa ter esse momento de parada, esse momento de revisão, esse momento de check-up para você ter uma vida de forma consciente. Como que você faz isso? Aí vai algumas dicas, né? Que é a minha função aqui. Andréia, não consigo fazer isso. Comece pequeno, né? Comece a sua meta de forma pequena. Você não consegue parar por muito tempo? Comece a respirar profundamente 3 vezes. Você começa a aumentar de 3 respirações, você consegue ficar parado 5 minutos, daqui a pouco 10 minutos, daqui a pouco 15 minutos. Mas o que eu falo, comece pequeno, comece com 3 respirações, comece com 1 minuto. Encontre o seu lugar, o seu espaço, que você consiga ficar conectada com você mesmo. Hoje em dia tem diversos aplicativos que ajudam na meditação. Você pode fazer uma meditação guiada, mas você não precisa ter o ambiente perfeito com música, com tempo, com almofadinha, nada disso. Basta você parar e esvaziar a mente por alguns segundos, depois alguns minutos, e quem sabe você chega aí a meia hora, a 1 hora. Não consegue fazer isso de maneira estática? De repente você pode conciliar essa arte de parar, esse esvaziar de mente, com outra atividade. Eu, por exemplo, consigo meditar muito enquanto estou caminhando. Enquanto eu estou caminhando, eu estou fazendo uma atividade física, mas a minha mente está totalmente tranquila. Às vezes eu uso a caminhada para pensar, né, criar novas ideias, criar novas coisas, mas às vezes eu uso a caminhada para não pensar em nada. Às vezes eu consigo caminhar 1 hora sem refletir nada, eu estou ali só caminhando. Às vezes você consegue fazer essa meditação indo para um parque, observando um passarinho, observando uma natureza. Algumas pessoas conseguem fazer essa meditação nadando, né? Então, enquanto está nadando, esvazia a mente, não pense em nada, fica concentrada na água, no seu movimento. Isso é você tomar consciência e esvaziar a mente. Ok? Valeu para você o nosso podcast de hoje, e fica aqui uma reflexão. Você já teve um circuit break na sua vida? Vamos refletir por que você teve essa parada
obrigatória na sua vida. Você está no momento de caos, ainda não teve um circuit break? Será que não é o momento de você acionar o botão e dar uma parada, refletir? Começa a fazer essas rotinas, comece a fazer essas atividades de forma mais rotineira. Todo bom hábito, ele precisa começar por uma rotina, né? Para você adquirir novos hábitos, você precisa ter prática e repetição. Quanto mais você praticar, quanto mais você repetir, mais aquilo vai ficar de forma confortável, menos obrigatória, menos incômoda e de forma mais leve. Ok? Ficamos aqui com o nosso podcast de hoje, A Vida Pode Ser Mais. Espero seus comentários aí na minha rede social, andrealuz.coach, e até a próxima. Tchau! A vida pode ser mais. Sempre um assunto do seu interesse com a coach de bem-estar e propósito, Andréa Luz, que volta na semana que vem, nesse mesmo horário, aqui na Rádio Ecosystem.